Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Nagem Talk, o programa de empreendedorismo para você, para mim, para todo mundo que está nos assistindo. E hoje eu estou com uma convidada super especial. Na verdade, todas as minhas convidadas e todos os meus convidados, eles são super especiais. Porque eu amo falar, gente, eu amo empreender, eu amo o que eu faço. E tudo que eu faço é de coração. E hoje, falando em coração, hoje nós vamos falar de relacionamento, de como é bom você ter o hábito da leitura, o hábito de estar presente em grupos que te traga sabedoria, faça você ter o hábito da leitura. E hoje eu estou com uma pessoa super especial, a escritora, mãe, esposa, empreendedora, Érica Borgovi. Seja muito bem-vinda, Érica. Deus abençoe a sua vida. Você é uma mulher em tanto, né, minha amiga? Como que é, assim, escritora, mãe, você já foi empresária, você já foi da área da saúde, né? Posso dizer que você já foi da área da saúde ou do RH? Não, nem da saúde, nem do RH. Eu sou empresária ainda, sempre fui empresária há muitos anos e acho que desde criança eu sou empresária, né? Eu já fazia minhas coisinhas ali para poder fazer um dinheiro, vender e me relacionar com as pessoas para que o empreendedorismo aconteça, né? Porque não acontece nada disso sozinha. Mas não da área da saúde, da área do desenvolvimento humano. Comecei com treinamentos e agora com as ferramentas de coaching. O desenvolvimento humano, ele não tem nada a ver com o RH? Como que é você, por isso que eu falei assim, da área da saúde, da área do RH, porque eu acredito, Érica, que o RH, o desenvolvimento humano, ele tem muito a ver com o ser humano. É isso mesmo? Sim. Não atuei diretamente na área da saúde, nem em RH, mas em área de treinamento de desenvolvimento humano, desenvolvimento emocional, socioemocional, de competências técnicas e mas principalmente competências comportamentais. Então, sim, a gente pode considerar um desenvolvimento de saúde, né? Porque quando a pessoa usa seus talentos, usa suas virtudes, suas forças, ela está trabalhando ali positivamente a sua saúde emocional, sua saúde social, cuidando de quem está ao redor, sua saúde intelectual, quando desenvolve as competências que precisa para alcançar os resultados que deseja. Então, sim, tudo isso cabe. Cabe em muitas de nós. Érica, falando de relacionamentos, né? Falando de ser humano, você sempre palestrou, você sempre esteve perto das grandes empresas e você dava palestra, você continua dando palestras para essas empresas de grande porte, de pequeno porte, em relação ao ser humano. Do que é? Qual é a palestra que as pessoas mais te contratam? Que mais me contratam? Poxa, geralmente é para trabalhar o reconhecimento, né? O autorreconhecimento. Porque quando eu pergunto às pessoas assim, qual o seu grande sonho? Qual o seu maior sonho? E geralmente as pessoas travam. Não, peraí um pouquinho, deixa eu pôr uns limites aqui, porque eu tenho alguns sonhos, mas deixa eu ver o que cabe na minha realidade, e acabam não se permitindo sonhar, desejar e expandir a vida, ser como merece ser, né? Então, geralmente, os treinamentos que são solicitados hoje, as palestras, elas são para trazer clareza, né? Seja uma pessoa individual que me procura para um processo de coaching, seja nos clubes de leitura que eu conduzo, seja empresa que busca para trabalhar competências de liderança, por exemplo. No fundo, o que a empresa precisa é que seus colaboradores se reconheçam.
entendam quais são as competências fortes de cada um, quais são aquelas competências que precisam ser trabalhadas e, principalmente, o porquê disso tudo. Porque se cada ser tiver clareza daquilo que busca, daquilo que realmente importa, ele vai fazer o seu melhor. E vai ser bom tanto para ele quanto para o empregador, para a empresa, para os parceiros. E você vem dessa área, Érica, há quanto tempo? Ai, algumas décadas. Qual é a sua formação? Há algumas décadas. A minha primeira busca por faculdade foi vendas. Eu era doida para fazer faculdade de vendas. E foi uma grande frustração quando eu descobri que não existia. Não existia faculdade de vendas. Vendas é na raça, né? É que na nem o raça. empreendedor. Não existe faculdade para você ser um empreendedor. Empreender. Você tem que ter na raça. É. Você tem que ter no sangue, né, amiga? É. E eu tenho, né, a venda no sangue. Eu morava em uma rua que tem um campo de golfe e eu aprendi a subir o muro, pular no campo, pegava as bolinhas perdidas e fazia grandes negócios, né? Eu vendia, trocava por papel de carta, eu abria e transformava numa palestrinha, né? Então eu sempre gostei desse movimento com as coisas. Depois por um período eu fiz chocolates para vender. Eu fiz umas esculturas que eram uns padrinhos, e aí eu pintava, depois eu passava betume, ficava muito feio. Eu vendia, acho que pela lábia mesmo, ou por dó, as pessoas compravam de mim aqueles padrinhos, porque eram muito feios. E eu gosto de vender e de fazer as coisas acontecerem. Mas a minha primeira formação foi em uma área que eu também gosto, que foi letras. Então, eu fiz letras, depois linguística. E na época, eu já trabalhava na área de treinamentos do Banco Bradesco. Então, sempre em treinamento, sempre falando com pessoas e contribuindo com o desenvolvimento de cada uma delas e aprendendo ao mesmo tempo. Você sempre esteve no meio corporativo? Por muitos anos no meio corporativo, mas eu sempre estive em sala de aula, né? Tanto sala de aula física no Banco Bradesco, depois na Avon Cosméticos, fui instrutora das gerentes pelo Brasil todo, e virtual também no Banco Bradesco. Eu tive a oportunidade de participar do primeiro treinamento pela internet, que era intranet ainda na ocasião. Então, eu fui estudar a linguagem do e-learning para poder falar com o Brasil todo, porque tem muitas diferenças, né? E é uma área que me encanta, Tati. Eu gosto de poder falar com pessoas que querem me ouvir e que querem participar da conversa. Eu não gosto de monólogo, eu gosto de troca. E a cada entrega é sempre muito aprendizado, é sempre muito rico, né? Então, é muito bom, né? Por isso que você prega tanto em todos os lugares, e eu já te vi em alguns encontros, falei com você algumas vezes, o relacionamento. Sim. Acho que você tem a certeza que o relacionamento é muito importante até para o convívio melhor do ser humano, das mulheres. Você faz um trabalho maravilhoso na Casa da Vizinha, que é o projeto Leitura. Posso falar assim? Sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. O que te levou a fazer esse projeto Leitura? Gente, para quem não sabe, além dela ser essa mulher maravilhosa que vem do meio corporativo, que já vem, querendo ou não, dando os feedbacks na área da saúde, do RH, tudo, ela é escritora. E você já lançou 4 livros seus, que fala sobre o quê? Felicidade, né? Basicamente, felicidade assim, é muito amplo, mas seria mais voltado à autenticidade. Se for para resumir assim, sobre tudo que eu costumo falar, a base seria a autenticidade, é você ser a sua melhor versão,
né? E para que isso aconteça, é importante que você se conheça de forma verdadeira. Então, eu procuro escrever e entregar nos programas de coaching ou nos clubes de leitura. O que eu tenho na Casa da Vizinha é um dos clubes de leitura. Lá é com o público 50 a mais, e é uma delícia essa entrega. Quem é daqui de Atibaia, vale a pena. Eu conheço, eu não fui ainda por falta de tempo, mas eu conheço, eu sei que eles fazem um trabalho incrível. As meninas todas, a Ana, a Adri, tem uma galera lá que eu conheço, um beijo grande. E você está lá no Clube da Vizinha? Eu tô também, eu sou sócia do Clube da Vizinha, faço sapateado com a Adriana, é uma delícia. E você sempre foi... Você sempre foi escritora? Você sempre escreveu livros, menina? Não, eu escrevia na minha agenda, no meu diário. Era o máximo. Na época do começo da pandemia, Tati, em 2020, eu fiquei sem o meu espaço físico para entregas de programas de coaching, até mesmo para clube de leitura. Eu conduzo clube de leitura já há muitos anos. E eu morava em São Paulo, muitos desses encontros eram ao ar livre, no Instituto Butantan, ou em uma padaria, em um café, e era sempre uma delícia. E eu tinha com uma parceira um espaço muito agradável, que era a Casa Eureka, até parece a Casa da Vizinha, assim. É uma cópia da Casa da Vizinha do interior. Não, de São Paulo. A Casa da Vizinha seria uma cópia. Não, são propostas bem diferentes, público diferente, mas o ambiente... Acolhedor. Acolhedor, sincero, um ambiente que você fica à vontade, que você sai melhor do que quando entra, né? Então, eu sempre gostei dessa proposta. Em 2020, eu fiquei sem esse espaço, como praticamente todas nós, né? E precisei me reinventar. Foi quando eu encontrei a possibilidade de participar mais de grupos de networking, porque meus filhos estavam estudando em casa. Eu tenho 2 filhos, né? De quantos anos? Um está com 12, o outro com 16, já com bigode. Adolescente, 2 adolescentes. 2 adolescentes amados. E aí, em 2020, eu participei de grupos de networking e comecei a escrever. E o primeiro livro que eu escrevi foi Gerencie Seu Estresse, né? Para você gerenciar o seu emocional. Partindo do conhecimento, né? Quem é você em essência, quais são seus valores e o que pode tirar você do sério, para que você, conhecendo, consiga gerenciar melhor a sua vida e realmente seja feliz com você mesmo e com quem está dentro da sua casa. Então, esse foi o primeiro na pandemia. Aí, na sequência, eu escrevi um outro que é Felicidade Simples, mais voltado para o público feminino, que eu amo trabalhar. Esse está gratuito no meu site, é só baixar o e-book, é em formato e-book. O Gerencie Seu Estresse era um workbook, também não era físico, mas com possibilidade de você ir preenchendo conforme você se reconhece, né? E o Felicidade Simples, ele é um livro leve, fácil de ser lido, para que você tenha esse momento com você mesma, né? Então, aí o relacionamento seu com você mesma, que eu considero bem importante. E você teve outros livros que você foi coautora também, que você ajudou a escrever. Quais são esses livros? Sim, eu trouxe. Eu quero ver todos. Olha, gente, eu estou só esperando ela aqui, porque ela está falando, mas eu estou doida para mostrar que... eu quero que ela mostre a capa. Eu trouxe um presente para você. Olha que chique, gente. Esse livro que você está recebendo, Tati, é Quinta do Boteco. Olha. Que não tem nada a ver com boemia, nem com boteco. É porque às vezes as pessoas falam, nossa, tá falando do boteco, né? Não é. Não é. Mas é o nome que meu marido e eu demos ao nosso momento, nosso, assim, juntos em casa, né? E a Quinta do Boteco... esse livro eu tenho muita alegria porque ele se tornou um best-seller. Eu fiquei em primeiro lugar em 3 categorias na Amazon no lançamento dele. Que legal! Depois me dá um retorno, o que você achou. Eu vou ler, eu tô doida para ler. Olha isso, gente, best-seller, Quinta do Boteco, Érica Borgonovi.
Então, se você gosta de uma boa leitura, você não pode perder essa Quinta do Boteco. Ele é voltado a mulheres que estão em um relacionamento ou que pretendem embarcar em um relacionamento, né? De repente já foi casada ou está solteira, mas deseja um relacionamento amoroso, nesse caso, né? E a Quinta do Boteco, ela surgiu, eu acredito que por volta de 2016, quando o meu marido e eu administrava desde 2009 a empresa dele na área de TI. E em 2016 nós perdemos um grande cliente e quando vem algum desafio vem tudo junto, né? E o meu caçula estava com 2 aninhos, 3 aninhos, a gente sem dinheiro para poder sair, trabalhando até tarde, trabalhando feito louco, eu e ele. E a gente começou a se desentender no casamento por conta de tudo que estava acontecendo e muitas vezes a gente se pegava na cama conversando alguma coisa sobre o trabalho, né? Então era 24 horas por 7 dias por semana. E isso cansa. Gente, eu já passei por isso, eu sei exatamente o que você está falando. Que chega um momento, eu acho que nós mulheres maduras, que somos, né? Apesar de todas nós somos lindas, jovens, mas somos maduras, tá, gente? Total, olha, cada coisa é uma coisa. E a gente acaba, brincadeira, tá, gente? Mas a gente tem que descontrair um pouco. Mas a gente acaba passando por isso. Porque eu passei na transição da Imprime Já, eu vivi exatamente isso que você viveu. E a gente acaba levando os nossos problemas para dentro da nossa casa, para dentro do nosso quarto. E, às vezes, o casamento vai para o buraco, né? O seu chegou a acontecer isso? Quase foi. Ficou ali na beira do barranco, né? E a gente falava assim, é crise dos 7 anos de casamento, vai passar, mas a gente precisa se dedicar para que passe por aquele momento da melhor forma possível, né? E a gente percebeu que quinta-feira à noite era um bom dia para nós dois, porque a gente colocava as crianças para dormir, procurava o que tinha na geladeira, colocava uma música, sentava no chão da sala e a gente conseguia olhar um para o outro, né? E, poxa, esse momento tá legal. Vamos comer uma porcaria? Vamos para nossa quinta à noite? Quinta do Boteco, né? Então, foi batizado de Quinta do Boteco. E até hoje nós gostamos da quinta-feira para ter esse momento nosso. Porque na ocasião, a gente não podia sair. Não tinha um relacionamento de apoio para ficar com as crianças e poder sair. Falta de grana. Mudança. Então, não dava para sair. Vamos fazer o nosso boteco vir até nós. E assim foi. E esse livro, Quinta do Boteco, eu falo sobre relacionamento amoroso. E ele é o primeiro de uma série que eu vou lançar cada dia da semana, com um olhar para que você perceba como que pode ser melhor naquele relacionamento específico. Então, da quinta-feira é o amoroso, mas você pode ter o seu momento a 2 no sábado à noite, na sexta à noite, na segunda à tarde, aquilo que couber para você, a partir dos insights que você terá com essa leitura, assim eu desejo. O próximo No Sábado Eu Faço, que fala sobre o seu relacionamento com você mesma, sobre amor próprio, porque muitas de nós que somos mães, no sábado tem o campeonato do filho, tem que comprar aquilo que falta para casa, roupa para lavar. A visita da mãe, o almoço de domingo, eu gosto de receber muita gente dentro da minha casa. Eu adoro receber os meus amigos. Eu falo que uma das minhas terapias é fazer janta ou fazer almoço para amigos. Maravilhoso. Porque eu acho que isso é tão legal. É o momento que você para, que você descontrai, que você dá risada, que você troca experiências. Sim. Porque é legal você trocar experiências, né? Porque às vezes você vê, a gente está no problema e a gente precisa da visão do outro. Às vezes a pessoa fala alguma coisa que encaixa até naquele momento que você está vivendo, ou até no momento da sua empresa, né? Porque
É difícil nós empreendedores. O seu marido, ele continua empreendendo, você continua empreendendo. Você ainda é coach? Sim, eu sou Master Coach e o meu foco é trabalhar com mulheres, tanto no individual quanto no corporativo. Então, os programas que eu entrego, mesmo que seja um clube de leitura, eu envolvo as ferramentas do coaching, porque eu acredito no verdadeiro processo de coaching. Eu estudei com o Vilela da Mata, que foi quem trouxe o coaching ao Brasil, com começo, meio e fim, sem misturas com outras terapias, quando é o momento de se desenvolver através do coaching, né? Então, eu gosto muito. E gosto de parcerias também. Se eu percebo que o meu cliente precisa seguir com uma terapia, eu vou direcionar. Se precisa de um psiquiatra, vou direcionar. Se precisa de um consultor específico para a empresa dele, você vai direcionar. Sim. E quais os projetos para 2026? 2026 eu pretendo seguir com a semana que você cria, né? A partir que não é esse. Esse é o Quinta do Boteco. E você trouxe outros livros. Esse é da quinta-feira. Eu posso dar uma olhada nos livros? Pode sim. E ainda para 2026, então, eu pretendo seguir com essas parcerias. E aqui eu trouxe 3 parcerias que eu considero, assim, joias de Atibaia, né? Porque eu fui muito bem recebida em Atibaia. E a primeira pessoa que me recebeu muito bem em Atibaia foi a Elaine Lina, do jornal Visão de Negócios. Eu amo ela, eu adoro essa mulher, eu acho ela uma mulher também incrível. E você escreveu um livro com ela. Eu tenho um capítulo nesse livro, acho que é o que está marcado. O nome do capítulo é Cuide do Seu Nariz, para empresários, para empreendedores. E é um livro atemporal que o JVN publicou. Então, a qualquer momento, você tem aí pérolas incríveis para contribuir com você como empreendedora. Isso é muito legal, né? Você fazer a diferença naquilo que você tem de melhor, muda tudo, não muda, Érica? Sim. Você falou que todas as mulheres, as pessoas que passam por aqui são incríveis, né? E eu acredito muito nisso. E não é você ficar florindo para todo lado. É um sinal de que você seleciona quem está ao seu redor, né? E eu acredito no poder que isso tem, de você cuidar muito bem dos seus relacionamentos, porque isso vai contribuir com os seus resultados, com a sua felicidade, ou não. Não, né? E tem mais. O que você falou faz total sentido. Por quê? Porque não é só o relacionamento, é você descobrir quem você é. Porque, gente, a gente precisa trabalhar. Sim. Todos nós somos empreendedores, todos nós temos conta para pagar, tudo isso, mas assim, você descobrir e você traçar um objetivo, você ter metas, né? Isso faz toda a diferença. Faz. Você acredita que esse livro, com o jornal Visão de Negócios, Sabedoria Empresarial em Pauta, uma coletânea de artigos dos colunistas da JVN, volume 1, mudou a sua vida, assim como o Mulheres... Dias de luta, dias de sucesso. Sim, Tati, esse livro do JVN foi o primeiro. O JVN ainda não tinha a editora, JVN agora tem. Pela editora, JVN lançou Dias de Luta, Dias de Mulheres Sucesso. de Negócios, Dias de Luta, Dias de Sucesso. Esse livro é o livro que eu falei para vocês, da Isla, que lançou junto com o pessoal do Empreenda, que ela é do Empreenda, junto com a Lina também. E esse é um sucesso. O primeiro esgotou, foi sucesso. O segundo, eu tenho certeza que vai ser sucesso. São muitas histórias. Você leu todos os livros, todos os capítulos. Todos os capítulos. Você tem alguma, assim, você, na visão de escritora, tem alguma que mexeu com você, que você falou, nossa, essa mulher passou por isso, que legal? Tem, em vários. São surpresas, né? E o que eu acho muito legal de um livro assim, em coautoria, Tati, é que
eu sou muito a favor de fomentar a leitura, a importância da leitura. E quando você tem um livro em coautoria, são histórias curtas, que cada uma pode ser lida em 5 minutos. Então, isso facilita para quem quer iniciar como leitora, né? E aí você tem histórias por completo, começo, meio e fim, de cada uma, e fala assim, poxa, mas eu não sabia que ela era tudo isso, eu também sou. E aí a pessoa se reconhece e se valoriza, né? Aumenta a autoestima, aumenta a autoconfiança, é muito legal, porque uma se identifica na outra. E a Isla, ela organizou esse livro e ela é uma pessoa, assim, incrível. Não, a história dela é muito bonita. A história dela é linda e ela é uma pessoa linda, uma pessoa muito generosa, né? Eu conheci diversos grupos de networking, inclusive fui vice-presidente no BNI por muito tempo, e o Grupo Empreenda é um grupo leve, sem cobrança, sem preocupação em fazer números acontecerem, mas sim acontecerem os negócios verdadeiros, né? Isso é muito legal. Depois disso, também eu fui convidada pela Dani Rulli, do Lucro Rosa, a participar do livro 3 do Lucro Rosa. Olha, gente, que legal. E aí você escreveu um outro capítulo. Aí eu tenho um capítulo no Lucro Rosa. O do Empreenda, ele traz... o do JVN, ele traz artigos, né, que foram selecionados. Hoje eu sou colunista no JVN também. Eu tenho uma coluna que se chama Você é o que você lê. Né? Acontecem a penúltima quinta-feira de cada mês, é bem legal. O do Empreenda traz a trajetória de cada empreendedora. Quem é a Érica de verdade, Quem né? é a Érica, acho que o currículo ali, um pouco do currículo da Érica. E o Lucro Rosa fala sobre transformação, então tem histórias assim muito profundas. E a sua você escreveu sobre o quê? O nome do meu capítulo é A Lagarta que Decidiu Voar. E você decidiu voar? Voar e alto, Tati. É esse o recado que eu passo para cada uma que eu encontro. Como empreendedora, como uma mulher que sempre esteve à frente, né, dando palestras, falando da saúde, você acredita, com tudo que você passou, você acha que a Érica que ficou lá atrás já está lá guardadinha, aprendeu a lição, e a Érica que está hoje aqui dá show? Acho que é uma mistura de tudo isso. Porque eu sou a Érica lá de trás, eu sou a Érica de hoje. E tudo que eu decido agora, eu vou criar a Érica de amanhã. Né? Até me lembrei de uma pergunta que muitos me fazem no Lucro Rosa. Eu conto de uma trajetória que eu fiz como peregrina de Portugal à Espanha. Eu caminhei 200 quilômetros rumo a Santiago de Compostela. E foi assim muito interessante. Depois teve um sonho que eu realizei também. Está no final do capítulo, quem quiser ler. E acho que você vai gostar também. E as pessoas perguntavam assim para mim, Érica, depois que você fez o caminho a Santiago, você voltou outra pessoa? E você volta? Eu falei assim, eu voltei eu mesma, Gente, mais de mim do que quando eu fui. Você sabia que eu tenho um sonho que eu acho lindo? Eu sempre gostei de Paulo Coelho, né? Paulo Coelho fala muito de Santiago de Compostela, a maioria dos livros dele, né? Eu não leio muito Paulo Coelho, não é muito a não linha é sua que eu praia, gosto, mas não. é uma leitura sim, que eu sei sempre... que ele sempre falou de Santiago de Compostela. Pelo lado espiritualizado que tem nessa trajetória. E você voltou diferente? Voltei. Voltei muito mais conectada Faz quanto tempo? Comigo mesma. Foi em 2023, em maio, na primavera. E agora, maio do ano que vem, eu quero ir novamente. Quanto tempo você fica nesse caminho? Eu fiquei 20 dias. No caminho mesmo, foram 12 ou 14 dias. E você dorme aonde? Come aonde? No albergue, onde Deus preparar. Não falta comida, não falta lugar para dormir? Tati, é muito interessante fazer um retiro como esse, porque você percebe que tudo que você precisa está na sua mochila. Está na sua mochila e o que não está na sua mochila está dentro de você. Você não precisa de
tantas coisas, de grandes coisas, né? E há uma generosidade também muito incrível no caminho a Santiago de Compostela. Não falta água, não falta pão, não falta nem vinho no caminho. É muito legal. Muitas frutas, muitos sorrisos, as pessoas passam e desejam um bom caminho. É muito alegre. As pessoas se ajudam, né? Ajudam todo mundo que está lá, porque acho que até é uma cultura deles, né? De ajudar, de poder estar lá participando, e isso é bacana. E você traz isso para dentro do seu livro? Trago um pouco, porque é um capítulo apenas, né, da vontade de escrever mais, mas os livros em coautoria, como eu disse, eles são capítulos curtos, leves, então é uma pincelada aí nessa delícia que foi, e nessa transformação de uma lagarta a uma borboleta que voa alto. Nesse livro eu gostei muito também, o trabalho da Dani Rulli com as mulheres aqui da nossa cidade é incrível também. Eu encontrei pessoas maravilhosas aqui, assim como você. Obrigada. Falei, eu vou a esse podcast porque eu acredito nesse movimento. Eu acredito que nós estamos aqui para servir uma outra. E fazer a diferença, né? Porque a gente só consegue fazer a diferença se realmente a gente servir. E eu gosto muito desse servir. Você sabia que eu venho da rádio, né? Eu tenho programa na 87.5 e é de empreendedorismo cristão. E o servir aquilo mexe com a gente. E é tão bom quando a gente estende a mão sem querer nada em troca. Não parece que te traz um conforto que dinheiro nenhum no mundo paga? É só você vivendo isso. E eu acho que você está falando um pouco sobre isso, né? Sim, estou falando sobre isso, Tati, porque eu faço muitos programas também voluntários ou apenas cobrindo os custos por conta de facilitar esses movimentos, né? Porque um programa individual de coaching não é barato, né, para muitas de nós. Fora não ser financeiramente acessível para muitos, exige muito compromisso de tempo. Sim. Né? Muita dedicação ali para que você desenvolva todas as ferramentas no máximo potencial. Então, eu gosto de entregar algumas pílulas também. Um dos programas que me encantam, além do clube de leitura, claro, que eu tenho não só na casa da vizinha, mas também em outros formatos, inclusive online, é um programa que eu criei aqui em Atibaia, a partir de Efésios, quando Deus diz, seja forte e corajoso. Que lindo. Né? E ele fala isso em alguns momentos da Bíblia, e eu entendi que nós, empreendedoras, nós somos fortes e corajosas o tempo todo, mesmo quando estamos cheias de medo e cansadas. É verdade. Porque empreender, gente, não é fácil. E tem que ser alguém que tenha vontade, porque todo dia a gente acorda e é um desafio. O nosso papo está maravilhoso, o nosso tempo está esgotando. Adorei saber um pouquinho mais sobre você, sobre essa mulher incrível, escritora, com uma personalidade ímpar, uma mulher que cuida da saúde, que se preocupa com o próximo. E é essa que é a Érica, né, Érica? Como que as pessoas fazem para te conhecer um pouquinho mais do seu trabalho? Pelo site, né? Aqui tá fácil, Instagram agora, até mesmo WhatsApp. Eu sou de Fala fácil o seu acesso. WhatsApp pra gente. 11 98220 1017. O meu Instagram é Érica Borgonov, meu site é Érica Borgonov. Então, tá fácil de me encontrar, inclusive nas livrarias, no grupo Lucro Rosa, no grupo do Empreenda Atibaia, que é o melhor de networking que a gente tem, né, na cidade. Na coluna, no JVN, né, vai ser uma grande alegria receber as pessoas por lá também e fomentar um pouco mais a leitura, né?
Gente, olha, vai estar tudo aqui no link da descrição, tá bom? Então, ela falou, nós estamos colocando aqui no link da descrição. E esse foi o nosso papo de hoje com a nossa amiga Érica Borgonov, escritora e coautora de vários livros. Ela é uma mulher sensacional, que cuida da saúde, que ela é coach, ela é uma mulher incrível e tem uma história sensacional. Obrigada. É isso aí, ficamos hoje por aqui. Não posso deixar de falar, olha, eu e as minhas, porque todo apresentador que se preze, todo mundo, né, a gente sempre tem uma colinha. E hoje ficou um pouco bagunçado, mas eu espero que vocês aceitem. E hoje eu vou ler um pouquinho sobre a uma frase, né? Acredite em si mesmo, você será imparável. Cada dia é uma nova oportunidade para brilhar e superar os seus limites. Eu acho que essa história, esse trecho que eu li, porque eu falei assim, que toda vez que eu for fazer um podcast, eu quero deixar uma mensagem. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje, né? Sim. Com Santiago de Compostela, o que você se reinventou, você começou a escrever, né, na pandemia há 5 anos, e hoje você é um sucesso. Quantos livros você já escreveu? Foram 7. 7, 3 sendo coautoras. 3 como coautora, 4 meus, e o próximo meu já está no forninho. Que é o projeto No sábado eu 2026. Esse eu quero ler. Para 2026 eu pretendo encerrar essa coletânea toda da semana. Então, o primeiro foi a quinta-feira, porque a gente não precisa começar pela segunda, pode ser na quinta, né? E agora o próximo é o sábado, depois tem o sextou, né? Domingo é dia de quê? E todos eles trazendo um pouco de algumas provocações para que você se perceba como ser antes de ser mãe, de ser mulher, esposa, empresária, né? Quem é você em sua essência e como você pode se relacionar melhor com você, com Deus e com as pessoas ao seu redor. E dia 12 de outubro, gente, para quem não sabe, é o Dia Internacional Dia Nacional da Leitura. Internacional ou nacional? É nacional esse. Da leitura. Da leitura. E você acredita que as pessoas acabaram perdendo, com esse movimento da internet, acabou perdendo o hábito de ler? Porque hoje a gente pega tudo no celular, né? O tempo todo é o celular, é falar com o cliente, é resolver problema, tudo no celular. Você acredita que as pessoas acabaram perdendo o hábito da leitura? Eu vejo dois movimentos acontecendo, né? Um com relação ao livro físico. Então, muitas pessoas perderam o prazer de folhear um livro, de sentir o cheirinho dele. Eu gosto de ler livro físico, né? Gente, eu não consigo amo também. Ler livro na internet. Para mim, assim, eu acho o máximo, eu baixo. Eu peço para o meu marido imprimir 500 folhas lá em caderno, se você poder escrever, porque é legal. marcar. Você pede para a gráfica. Fala se eu preciso encadernar e tá tudo bem, porque eu acho que você tem que sentir, né? Você tem que estar dentro do personagem. E às vezes no telefone você não consegue ter a mesma. Não tem, é diferente. É diferente, né? E o jornal também, né? Muitos perderam, porque não tem mais hoje tanta jornal opção físico. De jornal físico em papel, aquele que sujava as mãos, né? Não tem. Inclusive, eu tenho uma coluna no jornal, mas é todo digital. Eu também tenho. Eu tenho no Portal da Cidade, mas também é todo digital. Por outro lado, a internet facilitou muito com os audiolivros, né? Então, é possível hoje você cuidar da casa, de uma atividade, enquanto ouve um livro, e é uma riqueza também, porque você está a par daquele conteúdo. Não substitui o livro físico, mas são facilidades, né? Então, eu vejo esses dois caminhos. Perdemos o compromisso com o material impresso, mas ganhamos outros caminhos também, outros meios. Facilitadores. Mas eu sou muito a favor de fomentar a leitura, e os livros em coautoria, eles vêm para trazer essa oportunidade. Os livros
Esse é o que ela escreveu, os outros que ela foi coautora, e essa é a história da Érica Borgonov. Borgonov? Tá certo, Borgonov. É uma mulher e tanto, empreendedora, coach. Ela veio para fazer uma nova história, e eu espero que você tenha gostado do Nagem Talk. Eu amei. Gostou? Amei, é uma honra participar aqui, e meu desejo, Tati, é que alcance a muitas e muitas mulheres que precisam de uma palavrinha ou outra que ouviu aqui, às vezes não tem nem relação direta com o que está ouvindo, mas lembra, né? Tem um insight, fala assim, poxa, tem um movimento legal que eu posso fazer, e a partir disso cresça, se expanda, que cada uma seja quem merece ser. Muito obrigada. Você sabe que, para terminar isso, nunca falei, mas eu vou falar agora no ar. E o meu tempo está esgotadíssimo. O pessoal aqui está querendo me matar. Porque, assim, quando você tem um projeto, assim como eu sempre fui da área de comunicação. E eu sempre fui empresária, meu marido sempre foi empresário. Eu falava, gente, eu preciso algo mais que eu leve isso para... Eu me vejo alcançando outras pessoas através da sua vida, da minha vida, e acho que o movimento, se bem feito, ele transforma vidas. É isso que eu acredito. É esse o propósito do Nagem Talk. Então, assim, não é só um programa de bate-papo, é um programa de empreendedorismo, de transformar vida e de tocar no seu coração. É esse o meu desejo, e eu espero que eu tenha tocado no seu coração. Com propósito, né? A mim tocou, sim, e eu desejo que esparrame, que toque a muitas. Obrigada, gratidão. Eu vou ler hoje. o seu livro, depois eu vou dar o seu feedback, e um beijo grande. Preciso agradecer a todos os meus patrocinadores, a Imprime Já, a MIT, a Ives, e até o nosso próximo programa. Tchau!